Tudo aconteceu em Londres, capital da Inglaterra, só que faz tempo, em 1977. E uma mulher com 4 filhos, ela tinha recém-separado, e ela foi procurar uma nova casa e viveu nessa casa aqui, que vocês podem observar, com 4 filhos. Era uma casa até grande, com 3 quartos, um bairro novo. Todos lá da família estavam animados com a nova casa, com esperanças de até fazer amizade com os vizinhos e tudo. Mas não demorou muito tempo, começaram a acontecer coisas esquisitas, começaram a aparecerem barulhos muito fortes das paredes que ninguém sabia de onde vinha e o que era. Esses barulhos persistiam, não deixavam a família em paz, e já começou daí que eles não tiveram, nunca mais eles tiveram paz nesta casa. É um caso verídico e ele foi mediado pela imprensa da época e chegou no mundo inteiro as notícias destes fenômenos de poltergeist, com levitações de objetos, brinquedos voando, peças de Lego voando e tudo mais. Poderia até ser imaginação o barulho, mas quando as cadeiras começaram a virar de ponta cabeça, se arrastarem sozinhas e assim como os outros objetos, e também as mais pesadas, que não tinham como ser arrastadas, começaram a levitar, aí a família, a mãe, começou a ficar desesperada, porque realmente era uma coisa inexplicável cientificamente. Cadeiras levitando, arrastando. Então a mãe, ela ficou pensando em para quem eu posso pedir ajuda. Mas no momento, né, como outros filmes que vemos por aí, ela não pediu o auxílio de um padre nem nada. Caso verídico, foi fotografado por vários jornalistas da época na Inglaterra e as notícias espalharam pelo mundo. E ela resolveu, após todos esses fenômenos, cadeiras arrastando, cadeiras levitando, cadeiras virando de ponta cabeça, estava até perigoso. Como, por exemplo, um baú que era muito pesado, ele arrastou uns 18 centímetros, uns 2 palmos, e a mãe colocou o baú de volta, mas o baú retornou no mesmo lugar que havia sido arrastado. Então a mãe fez o seguinte, ela chamou os vizinhos, mas os vizinhos presenciaram todos os fenômenos ali presentes, que aconteciam principalmente quando a sua filha de 11 anos, Janet, estava presente. E os vizinhos ficaram horrorizados, eles também não tinham nada o que fazer. Então eles falaram, vamos chamar a polícia, porque não é possível, alguém deve estar aqui para acontecer tudo isso. E os vizinhos sugeriram à família que chamassem os policiais. E realmente os policiais, eles atenderam o pedido e compareceram até a casa, adentraram a casa, observaram também os fenômenos que aconteceram sob os olhos deles, e eles falaram, foram profissionais, olha, este caso não é policial, porque não existe uma presença material que nós possamos
prender ou não temos o que fazer. Eles então registraram, fizeram um relatório dizendo sobre os fenômenos que aconteciam, que eles viram, o que eles viram, mas tipo arquivaram o caso porque realmente não era um caso policial, e sim um caso de fenômenos sobrenaturais. Então começaram a surgir jornalistas, editores, para observar os fenômenos, e eles continuavam acontecendo. Foi aí que eles registraram todos os fenômenos, inclusive eles viram, além de objetos sendo arrastados, levitados, e dos barulhos, que iniciou-se com barulho, depois as coisas foram ficando mais agressivas. Todos estavam realmente assustados. Vieram até pessoas que eram paranormais para ver se faziam uma retirada demoníaca, mas nada disso adiantou. E era um entra e sai de pessoas, de jornalistas, editores, fotógrafos, além de vizinhos que já sabiam dos fenômenos, entravam e aquilo nunca cessava. Fato real, gente. Registrado. E aconteceram fatos estranhos também na família mais tarde, onde o irmão mais novo de Janet, quando tudo começou, Janet tinha apenas 11 anos, mas o irmão de Janet, quando ele tinha 14 anos, ele faleceu. 14 anos. Em seguida, faleceu sua mãe, a mãe dos 4 meninos. E também Janet, quando teve 18 anos, teve um bebê, e esse bebê também faleceu. Não precisamos dizer que essa família saiu meio que tarde desta casa, ainda quando a mãe vivia. E atualmente acredita-se que a casa é assombrada. E Janet, até hoje, ela é procurada pela imprensa para falar sobre tudo isso. E Janet, com 40 anos, disse: olha, essa casa é assombrada sim. Quando a minha mãe era viva, tinha sempre uma presença lá e algo cuidando de você, como se estivesse sendo vigiado. E os irmãos também tinham esse pressentimento. Ela falou: chame-me de louca se quiser, mas eu acredito nesses fenômenos, que tudo era um fenômeno sobrenatural. Bem, como eu disse, hoje essa casa é habitada por outra família, mas há pessoas que ainda até hoje, apesar das fotos tiradas no Daily Mirror, que é muito reconhecido, muitos acham que não, que tudo isso foi truque, foi magia, e eles inclusive falam que Janet teria batido com a vassoura no teto para fazer barulho, mas foi uma coisa na época de criança que ela teria feito, mas que não justificam todos estes fenômenos paranormais. Inclusive, a voz distorcida de Janet, eles falaram que era devido a um problema no gravador, mas o gravador ele estava com as partes metálicas deterioradas. Então, fica aí ao critério de vocês. Será que essa família estaria inventando tudo isso para aparecerem na mídia? Ou será que a mídia foi uma consequência de fenômenos realmente sobrenaturais?